Os moradores já devem ter conhecimento através de um relatório que foi elaborado e foi assinado pela síndica e pelos subsíndicos. Eles têm conhecimento do fato. O gerente da Comgás, Gerson Bento, explica que a instalação das tubulações de gás pode ser feita de forma aparente ou enterrada no solo. Se for subterrânea, como no caso do Osasco Shopping Plaza ou do condomínio de Mboimirim, os tubos precisam estar impermeabilizados ou com proteção adequada para evitar corrosão e vazamentos. Um laudo preliminar do IPT confirma que foi o gás que provocou a explosão no Osasco Plaza Shopping. Foi o gás GLP, gás de cozinha, que passava pelas tubulações do shopping. O trabalho de remoção dos escombros foi suspenso agora à noite e só deve ser retomado pela manhã. O IPT foi contratado pela Prefeitura de Osasco para acompanhar a perícia no shopping. O laudo divulgado hoje é preliminar, mas confirma que havia gás de cozinha em excesso dentro do shopping. O laudo oficial só deve ficar pronto dentro de 15 dias. Isso porque ainda há dúvidas sobre como o gás vazou da tubulação no subsolo, causando pressão e a consequente explosão. Hoje, a imprensa teve acesso às dependências do shopping. No estacionamento, ainda há pelo menos 30 carros que não foram retirados pelos donos. No feriado do Santo Padroeiro da cidade, Osasco cancelou as comemorações. O número de mortos da tragédia subiu agora para 38. Maria José, de 35 anos, que foi internada com fratura na perna, morreu de madrugada no Hospital das Damas. A família acusa os médicos de negligência. Enquanto isso, em outro hospital, o bebê Bruno, que foi salvo por um bombeiro, voltou a ser internado depois de receber alta. Ele está com traumatismo craniano e corre risco de vida. A polícia de Osasco começa a ouvir na próxima semana funcionários e proprietários de lojas do Osasco Plaza Shopping que estavam trabalhando no dia do acidente. O objetivo é montar ou tentar montar um quadro da situação na Praça da Alimentação exatamente na hora da explosão. Isso pode ajudar nas investigações. Sai o laudo com as causas da explosão do Osasco Plaza Shopping, que matou 38 pessoas. Agora à noite, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas da Universidade de São Paulo divulgou o laudo sobre o gás que provocou a explosão no Osasco Plaza Shopping. Foi mesmo gás de cozinha. Em Osasco, o recém-nascido Bruno Santos da Silva, salvo dos escombros da explosão do shopping, voltou hoje para o hospital e está na UTI em observação. Os peritos confirmam. Foi mesmo um vazamento de gás de cozinha que provocou a explosão no Osasco Plaza Shopping. O laudo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas foi divulgado hoje. Os bombeiros que trabalham nos destroços apontam o local onde houve a explosão. Um vão de 70 centímetros entre a laje de concreto e o chão. Ali teria se acumulado o gás que vazou e acabou provocando a explosão. As irregularidades no projeto começam no encanamento subterrâneo que levava o gás armazenado do lado de fora para a tubulação do shopping. A chamada caixa de ar, que envolve a tubulação, estava lacrada por uma camada de concreto. Esse encanamento subterrâneo não tem acesso, a não ser que o pessoal quebrasse o piso, a laje. O procedimento de se utilizar esse tipo de construção, tudo depende de custo. Então, às vezes, fica economicamente viável o pessoal efetuar o serviço como foi feito. O advogado da construtora nega a existência de erros no projeto e tenta jogar a culpa nas autoridades que autorizaram a construção. Esta aprovação decorreu de autorização dos órgãos públicos, da Prefeitura Municipal de Osasco, do Corpo de Bombeiro, da própria CETESB. Consequentemente, aquilo que é autorizado pelo poder público não pode ser ilegal. Mas a tragédia poderia ter sido evitada. Esse segurança, que acabou demitido por falar aos repórteres, diz que os administradores sabiam do problema há bastante tempo. E a gente não podia falar porque tinha sido proibido. Segundo a ordem que eu recebi, foi essa, não da minha empresa. Eu recebi do shopping, que a gente falava porque a gente previa as nossas vidas, que estava aqui dentro. Como eu perdi um amigo, poderia ter sido todos nós. A construtora é uma construtora de primeira linha, de confiança, por isso que foi contratada pelos empreendedores, que é o Isling Gomes, ok? Quem construiu o shopping? A Isling Gomes.
posso te dizer mais nada. Sem caça às bruxas, é preciso buscar os responsáveis, com calma, com base em fatos e em dados. Mas a impunidade não pode ganhar outra vez. Coincidência ou não, depois do acidente de Osasco, a fiscalização fez uma blitz nesta quinta-feira em um shopping de São Paulo. Olha aí, um restaurante foi fechado porque armazenava indevidamente botijões de gás de cozinha. A blitz foi neste shopping que fica numa das áreas mais movimentadas da Zona Sul de São Paulo. Os fiscais do CONTRU, o Departamento de Controle do Uso do Solo do município, visitaram 9 restaurantes e lanchonetes. Só um estava em ordem. 7 ainda usavam gás de cozinha, o que é proibido porque já existe rede de gás encanado no shopping. Neste restaurante, os fiscais encontraram botijões de gás armazenados numa sala sem ventilação e com fiação elétrica exposta. O restaurante foi fechado pela fiscalização. Os donos dos 8 estabelecimentos vão ter que regularizar a situação e podem receber multas. O shopping também foi autuado. Os fiscais encontraram uma porta corta-fogo trancada, uma escada sem corrimão e o sistema de iluminação de emergência com defeito. Foi o terceiro shopping visitado pelo CONTRU em 2 dias. Os fiscais garantem que o aperto na fiscalização não tem nada a ver com a tragédia em Osasco. O CONTRU está desde setembro do ano passado vistoriando todos os grandes shoppings da cidade de São Paulo. Aqueles que foram intimados, eles atenderam todas as nossas recomendações, tá? Então, legalmente, teoricamente, todos os shoppings estão em perfeitas condições. O CONTRU tem feito mesmo um trabalho sério em São Paulo, mas falta apertar muito mais ainda essa corda. Quer ver por quê? O estado de São Paulo, a cidade inclusive, é o campeão brasileiro de acidentes provocados por gás de cozinha. Isso segundo um levantamento do Corpo de Bombeiros. As estatísticas indicam que nos últimos 6 anos, quase 100 pessoas morreram em explosões provocadas por vazamento de gás. Dezembro de 1989, um vazamento de botijões de gás provoca violenta explosão nesta lanchonete no centro de São Paulo. 9 pessoas morrem e 17 ficam feridas. Menos de 2 anos depois, em fevereiro de 91, um quarteirão inteiro do bairro do Brás, na zona leste da cidade, é arrasado por uma explosão. Houve uma morte e ferimentos em 3 pessoas. 138 imóveis são destruídos. A causa do acidente, vazamento de gás de cozinha. Abril de 92, um botijão de gás explode e causa um incêndio que destrói 120 barracos da favela Buraco Quente, na Zona Sul. Abril de 95, explosão de um botijão num bar e restaurante na Vila Mariana, Zona Sul, destrói um estúdio fotográfico, um consultório dentário, uma loja de roupas e uma pensão. 4 pessoas que dormiam na pensão morrem e 17 ficam feridas. Junho de 96, o uso indevido de gás causa incêndio neste restaurante em Pinheiros, na Zona Oeste. Os funcionários têm que sair pelo telhado. Só não houve tragédia porque o fogo começou antes do almoço e o restaurante estava vazio. Veja a seguir o novo drama de um dos órfãos da tragédia do shopping center. E o medo toma conta de clientes e comerciantes que viram a morte de perto. Os lojistas do Osasco Plaza Shopping estão divididos. Alguns pensam em fechar o ponto, mas a maioria quer esperar para saber o tamanho do prejuízo. Hoje, 2 dias depois da tragédia, as portas do shopping foram abertas para que a imprensa pudesse mostrar como ficou o local depois da explosão. O cenário é de pós-guerra. Vigas retorcidas, tetos desabados e muitos escombros dão a dimensão da tragédia. Aqui é o local da explosão principal. Para a gente ter uma ideia da força dessa explosão, basta olhar como ficou o piso do shopping, a altura até onde ele subiu. Foi daqui que as pessoas foram arremessadas e muitas acabaram se machucando e até morrendo. Aqui também a gente pode observar o vão que existe entre o piso do shopping e o solo aonde o shopping foi construído. Os técnicos imaginam que foi justamente neste vão que o gás ficou armazenado. 20 lojas foram destruídas. No meio dos destroços se misturam restos de vitrines, num cenário quase surrealista. Nós estamos caminhando agora por um dos corredores do shopping que fica numa das áreas mais atingidas. Aqui funcionava uma loja de produtos esportivos. Ao lado existia uma loja de calçados que ficou completamente destruída. O teto de gesso também caiu. Para a gente ter uma ideia do que aconteceu neste corredor, em cima ele era recoberto por essas estruturas metálicas. A maior parte delas voou com a explosão.
A reconstrução da área afetada pela explosão deve levar pelo menos 4 meses e 2,5 milhões de reais. Mas este está longe de ser o maior desafio do Osasco Plaza Shopping. A tragédia que aconteceu aqui abalou a imagem do shopping center. Ninguém tá afim de entrar no shopping. Você não volta mais? Eu não. Ai, volto não. Por quê? Porque eu tenho medo. Ninguém mais quer entrar. Os funcionários das lojas também estão assustados e muitos já pensam em mudar de emprego. Eu não fico mais e as meninas que trabalham comigo também, elas não ficam mais aí. O medo e o trauma da população de Osasco não devem acabar tão cedo. Pelo menos é assim que pensam alguns especialistas em shopping centers, que especulam que o movimento aqui só deve voltar ao que era antes, daqui a pelo menos 2 anos.